Nascimento, ela chega ao lado de... Quem está ao lado de Lili? Deixa eu dar uma olhada. Eugênio Leal. Eugênio Leal que me deu oi não faz nem 5 minutos. Como chegou tão rápido até Itaquera, não sei. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Bora lá falar um pouco mais sobre esse jogo que vai acontecer no dia de hoje. Fala, Natasha, beijo pra você, pro Rodrigo Bueno. Boa tarde, Eugênio Leal. Boa tarde, Lili, tudo bem? Natasha, de volta, Natasha, gente. Bubu, vamos lá. Seja bem-vinda de volta, amiga. Beijo pra você. Estamos aqui na Neoquímica Arena. É claro que vamos falar muito desse Corinthians e Santa Fé da Colômbia, né? O Corinthians vem embalado, vence na estreia contra o Platense, estreia também do Diniz, o Diniz que não gosta de perder em Libertadores, tá? São 15 jogos sem saber o que é perder, então tem muita coisa pra falar dessa partida. Mas vamos começar falando um pouco sobre o Memphis. É o a assunto polêmica do dia, né? Antes do jogo é a grande polêmica. Exatamente, o Memphis que acabou se lesionando na partida aqui na Neoquímica Arena no dia 22 de março contra o Flamengo. A gente lembra que ele deu aquela linda assistência, né, de trivela pro Mateuzinho. E naquele passe ele se lesiona. Exatamente, lesão de grau 2 no músculo anterior da coxa direita. Então, só para ficar mais claro aí pro fã de esportes, é o músculo do chute. Então, para chutar ele tem que fazer o movimento da perna para trás, para frente. Então, por isso é uma lesão de grau 2, mais ou menos uns 5 centímetros assim. E aí ele precisa dessa recuperação. Entra agora a questão, a recuperação. O Memphis, logo depois dessa lesão, ele foi para a Holanda, ficou de fora dos jogos, né? Foi cortado ali da seleção holandesa, mas optou por fazer esse início de tratamento, que é mais de fisioterapia por lá. O que é esse início de tratamento? É a cicatrização da lesão. De fato, ele cumpriu, fez toda essa parte aí de cicatrização e voltou ao Brasil como combinado para fazer um trabalho ali de força e depois de potência no departamento médico, também com preparadores físicos do Corinthians, para daí sim ele conseguir essa transição para o campo. E foi justamente em uma dessas sessões, né, que ele teria que fazer esse trabalho de força que, de acordo com a apuração da ESPN, né, com pessoas do clube, teria sido feito também um exercício de potência. E ali nesse exercício ele acabou se lesionando e seria assim mais ou menos, Eugênio. Você caiu, machucou o braço e criou aquela casquinha, cicatrizou, sim, né? É como se naquele dia onde ele voltou a ter essa lesão, se arrancasse a casquinha do machucado de novo, ou seja, voltou a estaca zero e foi isso que aconteceu com o Memphis. Então tem que começar o tratamento todo de novo. Exatamente, então o tratamento começa de novo, essa questão da fisioterapia, inclusive o Fermin Valera, que é o fisioterapeuta que tratou do Garro em Madrid, tratou do Memphis na Holanda nessa última data FIFA e, como Marcelo Paz informou, está no Brasil para fazer uma sessão com o Memphis. Ele precisa cicatrizar de novo para depois iniciar esse trabalho de força e potência com preparadores físicos do clube. Os mesmos, né, que fizeram os exercícios que regrediram a lesão dele. Provavelmente os mesmos, né? O clube não se pronunciou depois dessa informação. O GE acabou dando em primeira mão. A gente também com mais detalhes no ESPN.com. Então, a princípio, ele vai fazer esse tratamento e depois seguir essas etapas no clube. Por enquanto, o Corinthians não informou nada. Espero que da próxima vez dê certo. Ele atrasa o quê? Uns 20 dias, 3 semanas pelo menos, na volta dele. É um prejuízo muito grande para o Corinthians e para ele também, né? Porque ele está pensando também em Copa do Mundo, né? Com a seleção neerlandesa. É uma preparação, uma reta final antes da Copa. É importante que ele esteja bem. E o Corinthians está precisando dele no dia a dia. Ele faz muita falta. A gente vai entrar no jogo e vai perceber que lá na frente vai entrar mais uma vez um menino que até fez gol outro dia lá contra o Platense, mas é um jovem ainda, perto do Memphis. Faz muita diferença. Exatamente. O Memphis, ele vem cumprindo as etapas, né? O que eu conversei com pessoas do clube, pessoas próximas a ele, é que ele tem se dedicado muito para conseguir voltar o quanto antes. Ele quer jogar pela Libertadores, ele quer jogar pelo Campeonato Brasileiro, ajudar o Corinthians e, consequentemente, é isso, né? Chegar preparado ali para a Copa do Mundo também. Então, a gente aguarda. O Corinthians ainda não se pronunciou oficialmente, né? Como é que vai ficar essa questão da recuperação dele dentro do CT, mas a informação que a gente apurou é que realmente ele acaba regredindo. E aí a previsão, Eugênia, é que ele volte no jogo da volta contra o Santa Fé lá na Colômbia ou então no clássico contra o São Paulo. São 2 jogos importantes que o Memphis será necessário. Já terá perdido metade da fase de grupos da Libertadores. Sim.
e alguns jogos importantes de Campeonato Brasileiro, como já perdeu, por exemplo, o clássico com o Palmeiras no último domingo. Agora sim, Eugênio, nós sabemos que hoje é um jogo importantíssimo, né? Se o Corinthians quiser encaminhar aí uma classificação para a próxima fase, é muito importante que não perca pontos jogando em casa. Falando em Memphis, qual falta ele vai fazer num jogo como esse aqui? Faz em todos os jogos, né? Porque ele tecnicamente é o jogador mais qualificado do time do meio para frente. A gente acabou de lembrar aquele passe que ele deu no jogo com o Flamengo, que foi um passe que clareou o gol do Corinthians. Ele é o jogador que tem a capacidade de tirar da cartola jogadas mágicas para resolver questões ofensivas. Sem ele, o time perde muita criatividade. E não tem jogadores do mesmo nível. O Garro poderia tentar fazer isso, não consegue fazer o papel parecido com o do Memphis. E a gente vai ter mais uma vez o menino Kaique tentando suprir essa ausência da parte técnica com muita disposição, com muita vontade, com muito empenho. E pode funcionar. Não quer dizer que o Corinthians vai perder os jogos porque o Memphis não está, mas que perde tecnicamente bastante, isso é um fato. Agora sim, Eugênio, semana passada foi o Platense. Qual que é a diferença do Platense para o Santa Fé? Só para o torcedor ter uma ideia de quem que o Corinthians vai encontrar aqui. É grande. O Santa Fé é um time tradicional da Colômbia, foi campeão no primeiro semestre do ano passado, né, do apertura deles, enquanto o Platense é um time de bairro que pela primeira vez foi uma grande surpresa ele ter vencido ano passado um dos campeonatos da Argentina e se classificado para ele pela primeira vez chegar à Libertadores. Foi um feito, os caras fizeram uma grande festa, mas estão a passeio na Libertadores, a verdade é essa. O Santa Fé vem tentando algo mais, ele quer pelo menos a segunda vaga do grupo, é um bom time de futebol, não vive o seu melhor momento, mas tem peças importantes, especialmente o veterano Hugo Rodadiega, 40 anos, centroavante, mas é um jogador que acaba agregando todas as jogadas ofensivas. Olho também no Omar Fernandes, que eles chamam de Fracica, que joga com a 8, mas pela esquerda do ataque, que é um jogador de muita qualidade também, especialmente na bola parada. Ele é o batedor de faltas, de escanteios, e essa é uma das principais armas do Santa Fé, além do contra-ataque, sempre passando pelos pés do Rodadiega. Então, e o Fernando Diniz com muitos desfalques, né? Mais ou menos 8 jogadores no departamento médico, mais o Caio César, ele deve estar à disposição, pelo menos para entrar durante alguns minutos. Na segunda etapa, veremos mais tarde. Mas assim, Natasha, fã de esportes, fica ligadinho aí, que todo o pré-jogo a gente vai passar ao longo da nossa programação. Tá certo, Lili e Eugênio, muito obrigada pela participação de vocês, um ótimo trabalho por aí. Bora lá então, a gente segue por aqui e a gente já coloca na tela pra você, fã de esportes, a provável escalação. É muito provável que Fernando Diniz não faça grandes alterações e mantenha a base do time dos últimos jogos. Tá aí na tela pra você Hugo Souza, aí Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu. Aí no meio de campo, Ranieri, Bidon, André, Garro, Yuri Alberto e Kaique lá na frente. Tá aí, Bubu, essa é a provável escalação do Corinthians contra o Santa Fé. Quero saber de você, a gente entra no detalhe, né? Óbvio, tem esse desfalque do Memphis ainda por um longo período, né? Se pensar que foi agravada a lesão dele. Mas o que você acha da base desse time pro jogo de hoje à noite? Bom, a defesa do Corinthians está intransponível na era Fernando Diniz, né? Então, a gente tem a defesa titular montada, o Hugo tem salvado os times do Corinthians aí com 10, com 9 jogadores até. Então, acho que esse sistema defensivo tem que prevalecer hoje contra um bom adversário, como disse o Eugênio. Santa Fé é um time de tradição, um time de camisa, não deve se intimidar com a atmosfera quente que vai estar em Itaquera. Eu acho que o Garro está voltando a dar uma resposta positiva. O Garro ficou muito tempo abaixo. A gente falava muito daquele tridente de frente que tem Memphis, Yuri Alberto e Garro. O Memphis e o Yuri se entendem muito bem e o Garro caiu demais de produção. Mas agora nos últimos jogos e já na administração do Fernando Diniz, o Garro tem dado mais sinais. Como a gente está fazendo um jogo internacional, é o chamado enganche. O Garro é o cara que faz a ligação do meio campo com o ataque. E ele jogando bem, muita gente falava, não dá para jogar junto Bidon e Garro no Corinthians. E com o Fernando Diniz eu acho que está sendo possível. Com a ausência do Memphis, aumenta a responsabilidade do Garro para servir os homens de frente, o Yuri Alberto e o Kaique. Então é um time com força na marcação, o Ranieri ali, 2 jogadores que podem chegar bem, que estão muito valorizados no mercado, o André e o Bidon. Mas o Garro, até pela experiência internacional, sabe como é um duelo desse de Libertadores, Santa Fé, time complicado, ele pode achar os espaços e pifar os atacantes para o Corinthians vencer essa partida. O Corinthians aí vai ser julgado pelo STJD na sexta-feira agora pelos incidentes no Clássico. Sessão da 3ª Comissão Disciplinar terá início às 10 da manhã. Um funcionário, que é o preparador de goleiros, e 4 jogadores do clube, Hugo Souza, Mateuzinho, André e Breno Bidon,
Todos serão julgados aí nessa sexta-feira, dia 17, pelos incidentes aí no derby. A denúncia foi oferecida ao tribunal no dia seguinte à partida, enquadrando aí o goleiro Hugo Souza, Mateuzinho, Breno Bidon, André e o preparador Luiz Fernando Santos. As penas podem chegar a até 12 jogos de suspensão, além de multa na maioria dos casos. André Luiz e Mateuzinho serão julgados aí pelas suas respectivas expulsões. O volante fez um gesto obsceno e o Mateuzinho acertou o rosto ali do Flaco Lopes. Agora a questão é, e o senhor Flaco Lopes, que deu cotovelada no Breno Bidon, tem imagem para todo lado. Até agora o STJD não se pronunciou. Marcelo Paz já mandou vídeo, já mandou ofício, já fez comunicado e até agora nada. Hugo Souza e Breno Bidon foram denunciados aí por ações após o jogo. O goleiro ofendendo aí a honra do árbitro. Deixa sua opinião aí nos comentários, enquanto o Breno Bidon teria cometido ato hostil durante a confusão no túnel, que é o empurrão no Luigi. Um empurrão no Luigi, de acordo com o STJD. E o preparador de goleiros aí foi enquadrado pelo imbróglio extracampo, a confusão extracampo ali de possível agressão ao atacante Luigi. Institucionalmente, o Corinthians foi denunciado por permitir a entrada de um drone no estádio, que carregava um porco de pelúcia. Como que consegue proibir isso, né? Além da interrupção do jogo por conta de uma linha de pipa. E o Coringão aí foi mencionado também pelo atraso, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, e também as ofensas racistas aí contra Carlos Miguel. Vamos ver se eles vão adotar essa postura em todos os estádios, em todas as partidas, envolvendo todos os times. E aí, Fiel, palpite para hoje, Corinthians Santa Fé. Pode ter novidade aí na escalação com Caio César, a novidade do Corinthians no jogo de hoje. Deixa seu palpite, sua opinião sobre esse julgamento contra o Corinthians. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, gratidão a cada um que faz parte aqui do canal, valeu!